O capítulo começa já com a gente tendo a confirmação, o que já era óbvio se você sabia ver as coisas da tabela, né? De quais seriam as próximas partidas da Liga Anel Egoísta sem a presença do Bastard, né? Já que essa é a rodada que eles vão descansar. E aí nós temos Barça versus PXG e Manshine versus Ubers. Um detalhe que eu vi muita gente falando e que é realmente muito estranho, minimamente, é o Tigiri tá sendo apontado como principal jogador do Manshine ao invés do Nagi, igual tava sendo antes. Ai, cara, sinceramente, o Nagi é o meu personagem favorito, mas depois disso, eu não sei. É bem perceptível que tá tendo essa desistência do autor com o Nagi, por enquanto, pelo menos estão deixando o Nagi um pouco de lado. É justo, o Nagi teve um destaque bem grande por pelo menos metade da obra, então acho que tá na hora da gente deixar algum dos personagens de lado pra gente conseguir desenvolver os outros, né? Afinal, eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, mas eu acho que é muito sobre isso também que o arco da Liga Não Egoísta serve, né? Mas vamos continuar. Enfim, aí a gente vê os outros garotos ali do Bastard tendo o seu tempinho pra descansar e batendo um papo antes do treinamento. O que é uma coisa que eu sentia muita saudade, ver essa interação deles como pessoas normais e não como egoístas malucos que vão devorar tudo no seu caminho. E aqui a gente percebe uma coisa que é realmente uma coisa que a gente não via há muito tempo, que é a personalidade do Isagi sendo um cara gentil e simpático de novo. Isso é uma coisa que só é perceptível do Isagi fora do campo, e eu tava com muita saudade de ver o Isagi assim, até porque a partida contra o Ubers durou muito tempo. Então, pra gente aqui de fora, né? Pra eles não foi tanto assim. Mas pra gente daqui de fora a partida demorou demais, então é muito bom finalmente ver o Isagi desse jeito de novo. Como eu falei de novo, depois eu vou comentar mais sobre o Isagi. Bom, eles estão ali zoando um pouco o Hiyori, chamando ele de super sadista pela personalidade dele agora, né? De querer fazer o. De querer guiar o atacante perfeito e dessas coisas. E como a gente tá há muito tempo sem fazer review aqui no canal, eu acabei perdendo essa coisa, mas agora o Hiyori tem essa personalidade de querer ser o cara que vai criar o melhor atacante do mundo ali, tipo, que vai ajudar o melhor atacante, então é interessante ver isso. Fora isso, o Hiyori cita que o povo tá zoando o Isagi na internet. E quando eles vão ver, eles veem que tem um monte de gente falando sobre como o Isagi e o Kaiser vão ser uma dupla incrível dentro do Bastard, se eles se darem bem, e esse tipo de coisa. E o Isagi fica com muito ódio disso, porque ele não. Ele não quer se aliar ao Kaiser, obviamente, né? E o Hiyori fica zoando eles, falando que é o casal perfeito da Liga Não Egoísta. Essa cena é muito boa, cara, muito engraçado. E o Isagi fica com raiva deles ali, mas depois eles decidem treinar e vão se demandando cada um para um lado para treinar direito. Bom, nesse momento o Isagi é abordado pelo Igarashi, que pergunta para ele uma coisa: o que ele deveria fazer para sobreviver? Bom, a gente tá indo pro último jogo desse arco, né? Pro último jogo da Liga Anel Egoísta. E, basicamente, quem ficar abaixo do top 23 não vai pra Copa. E isso é muito importante. Eles têm que conseguir. Eles têm que conseguir valores para conseguir subir até o top 23. E o Igarashi ainda não jogou. Então essa partida é a última chance dele ficar no top 23 e conseguir sobreviver dentro da Blue Lock. Então por isso que ele vai até o Isagi fazer essa pergunta. E o Isagi responde para ele perguntando por que ele gostaria de jogar futebol. O Igarashi responde que era porque ele queria, ele não queria, na verdade, assumir o templo da sua família, né? Ele queria outra coisa na vida dele. E o Igarashi até fala que essa meta não era nada perto dos objetivos dos outros, mas o Isagi fala para não comparar as metas que ele tinha com as metas das outras pessoas. Cada pessoa tem que perseguir a sua meta sozinho, porque isso é a base do seu ego. O ego que é único, que varia de cada pessoa.
E é isso que torna eles especiais e torna eles mais fortes. O Igarashi agradece e fala que o Isagi é incrível. Que ele sabe disso porque eles dois eram a base, se vocês lembrarem no começo da obra. O Igarashi era o top 300 e o Isagi era o 299. Então é interessante ver essa relação desses personagens e como eles chegaram até aqui, né? Bom, depois disso a cena corta pro Kaiser, que tá treinando ali no... Treinando o Kaiser Impact e pensando sobre o fato dele ter entrado nessa coisa da Liga Não Egoísta para conseguir um valor importante e forçar uma saída do Bastard para conseguir não ser uma sombra do Noah dentro do time. Mas que agora ele tem outro objetivo, que é destruir o Isagi, e ele não vai sair dessa competição até ele conseguir fazer isso. Então o Ness acaba chegando e vendo ele ali, e a gente tem o começo do flashback do Kaiser e do Ness, que aparentemente indica que eles se conheceram no Bastard, e nós vamos ver nos próximos capítulos o flashback deles dois, finalmente o desenvolvimento que eles tanto mereciam. E assim encerra este capítulo. Bom, foi um capítulo muito bom mesmo. Eu amo esses capítulos de transição de Blue Lock. Eles são muito bem escritos, são sempre muito bem colocados. Eu adoro ler esses capítulos. É muito divertido, é muito engraçadinho esses momentos. E eu tenho alguns comentários a fazer. O primeiro é que eu achei muito interessante essa parada da interação com o público, do Hiyori ficar lendo as coisas que estão falando sobre eles na internet. Eu gostei muito disso, porque agora com a Liga Não Egoísta, os jogos estão sendo transmitidos para o mundo inteiro. Então, ver que essa parada de que o mundo está vendo eles de verdade é muito legal. É muito interessante ver isso. Eu gostaria que tivesse mais disso. Eu espero que no jogo contra o PXG eles coloquem mais disso, de tipo pessoas assistindo os jogos das suas casas. Seria muito interessante. Bom, a gente ainda também tem que comentar sobre o Isagi e o Kaiser. E eu queria saber a opinião de vocês que estão assistindo esse vídeo. Vocês acham que contra o PXG a gente vai ter Isagi e Kaiser jogando juntos? Cara, não vou mentir que seria interessante. Eu acho que o Isagi vai sim usar o Kaiser para marcar algum gol contra o PXG. Mas não acho que eles vão ser amigos. Não acho que eles vão ter essa união de última hora. Porque pra mim não funciona. Eu acho que o Kaiser tem esse papel de personagem no roteiro que é pra ser o rival arrombado mesmo, que nunca vai mudar. Eu acho que é pra esse ser o conceito do personagem. Mas a gente ainda tem que ver o background dele. Se o background dele sugerir que ele possa ter algum tipo de mudança, a gente pode até considerar isso, né? Mas enfim, vamos esperar pra ver. Bom, também queria comentar sobre o Isagi, sobre a personalidade dele. Eu já critiquei a personalidade do Isagi em vários vídeos do canal, mas dessa vez eu não tenho o que criticar. A personalidade do Isagi foi o que ela sempre foi. E eu queria também dar um disclaimer aqui sobre algumas coisas que eu falei naqueles outros vídeos sobre o Isagi, que é o seguinte. Gente, eu não acho o Isagi um jogador ruim, tá? É óbvio que o Isagi é um jogador incrível. Ele tá atingindo níveis cada vez melhores. Por mais que eu não tenha gostado tanto de como a evolução dele foi feita, eu não tenho do que reclamar em questão de evolução. O Isagi é sim um cara muito bom. Eu nunca fui de subestimar ele. Ele tá num nível bem alto em relação agora. E provavelmente no final, quando o jogo do PXG, independente do Bastard ganhar ou perder, ele vai alcançar o top 1 da Blue Lock e vai ser dado como capitão da seleção sub-20. Pra mim, isso é óbvio que vai ser isso que vai acontecer. Portanto, eu não subestimo o Isagi. Eu só não tava gostando tanto do rumo que a personalidade dele leva dentro do jogo. E não fora, como falei, dentro do jogo mesmo, daquele caráter extremamente similar ao Kaiser que ele estava assumindo. E eu acho que esse comportamento vai gerar algumas coisas um pouco negativas para ele no futuro. Mas a gente tem que esperar para ver, né? Não critico o autor, não critico o o personagem em questão de habilidade. Só é uma opinião minha que eu tenho, que eu não curto muito esse caminho. É uma opinião, você pode ter a sua opinião, eu tenho a minha opinião.
Enfim, já fiz vídeo sobre isso, dando a minha própria opinião sobre o Isagi e sobre a personalidade dele. Bom, acho que já tá óbvio que o próxima partida vai ter alguma coisa do Igarashi, que ele provavelmente vai ter a tão merecida revanche dele contra o Shidou, a vingança finalmente realizada. Cara, eu não sei vocês, mas esse capítulo me deu um certo receio. Algo tá me dizendo que o Igarashi vai rodar. Tipo, eu não sei se é só uma impressão que eu tive, mas é uma impressão que eu tenho parecido com quando eu leio algum capítulo de Jujutsu, que tá dando muito a entender que um personagem vai ganhar. Não sei, tipo, esse comportamento, esse papo que eles tiveram agora, tá me dando a impressão de que é pra gente se apegar um pouco ao Igarashi antes dele ser eliminado. Eu não quero. Quer dizer, eu tenho minhas dúvidas se eu quero que ele seja eliminado ou não. Porque eu tenho bem fixo na minha cabeça o que eu quero que seja a seleção sub-20, seguindo a teoria das capas, né? E se não acontecer, eu ficaria um pouco triste. Se pá que a próxima capa vai ser do Igarashi, né? Provavelmente. Porque a gente já tem a capa do Kaiser e do Ness. Então, seria interessante se a próxima capa fosse do Igarashi. Então, vamos esperar pra ver. Embora eu tenha um medo dele ser eliminado depois desse certo destaque que ele vai receber. Bom, sobre o Kaiser e o Ness, a gente vai ter finalmente o flashback deles, contando a origem deles, contando por que o Ness é tão obcecado pelo Kaiser e explicando um pouco do passado do Kaiser. Ainda bem, porque o Kaiser tava carregando muito no carisma, tipo, o personagem dele e nas habilidades legais que ele tem. O Ness estava só sendo insuportável, porque a gente não conhecia nada das habilidades nem das coisas dele, né? Nem da história dele. Então agora vai ser muito interessante de presenciar isso acontecendo dentro do jogo e do mangá. Bom, eu queria finalizar falando sobre o Kiora, que não apareceu nesse capítulo. O Noah tinha prometido que o Kiora ia jogar no próximo capítulo, que ia jogar no próximo, que ia jogar no próximo jogo. Eu não sei se o Kiora vai receber algum destaque. Eu quero muito que ele receba algum destaque. Se você me acompanha aqui no canal, sabe que eu acho que o Kiora é um personagem que tem um potencial absurdo, ainda mais pelo design dele. E eu espero muito que o Kiora tenha um destaque merecido nesse jogo. Bom, eu acredito que a partida contra o PXG deva começar lá pro meio de janeiro ou pro segunda semana. Ou até pro finalzinho, porque geralmente mangás semanais dão uma pausa no final do ano. Então, a gente ainda não sabe se essa pausa vai acontecer com o Blue Lock, né? Mas provavelmente vai. E é interessante da gente tentar prever, né? Quando que o jogo vai começar. Eu diria que o jogo contra o PXG vai começar lá pra janeiro, lá pro finalzinho de janeiro, barra começo de fevereiro. E a gente vai passar um bom tempo do ano que vem nesse jogo. Não acho que comece esse ano o jogo contra o PXG. Acho que esse ano vai só ser esses capítulos de transição da gente vendo a interação dos personagens e vendo como eles vão treinar e evoluir antes do jogo. A gente ainda deveria, na minha opinião, a montagem perfeita para esses capítulos de transição seria pelo menos uns 3 capítulos de Kaiser e Ness, depois alguns capítulos de falando sobre o Kiora. Se ele for realmente entrar e for ter um destaque, eu quero que tenha capítulos contando o background do Kiora, igual a gente teve com o Hiyori. E eu quero também Kunigami, porque ele vai ser uma peça-chave para vencer o PXG, na minha opinião. Então são essas 3 coisas que eu quero nesse capítulo de transição: Kaiser e Ness, Kiora e Kunigami. Bom, no mais é isso. Deixa o feedback aí se vocês gostaram dessa volta das reviews de Blue Lock aqui pro canal. Deixa o like, se inscreve, deixa um comentário. E é isso. Falou.